Então, no CREAS, o que que eu fazia? Eu atendia casos de violação de direitos. Então, era casos de violência contra o idoso, contra a mulher, contra a criança, adolescente, casos de abuso sexual, exploração sexual, que é quando tem a comercialização, né, dessa situação. Casos, eu já falei de idosos, crianças, negligência, maus tratos, tanto para idosos quanto para crianças. Basicamente essas. E homofobias, LGBTfobias, preconceito religioso e racial. Além disso, a média complexidade, que são os CREAS, também atenderia casos de adolescente em conflito com a lei que estão em liberdade assistida. Mas aqui no DF se criou a Secretaria da Criança e aí esse serviço não é mais vinculado ao CREAS. Mas em outros estados é o CREAS também quem faz. E aí a minha atuação era essa, de fazer essa escuta das famílias, dos sujeitos e das famílias, também de pessoas em situação de rua, né? A gente também atendia. Fazer essa escuta, identificar na escuta quais os direitos que estão sendo violados, quais os encaminhamentos que são possíveis, acionando a rede. Então, não é só encaminhar e entregar um papel na mão da pessoa e dizer onde ela tem que ir, mas, se possível, ligar para esse local, fazer uma articulação de rede mesmo, ver onde a pessoa vai conseguir ser atendida, explicar para ela o que ela tem direito. A gente fazia muito esse trabalho de educação, meio de educação social, assim, de falar sobre os direitos da pessoa para o trabalho de acionar a rede. Isso é algo que a gente não aprende muito na psicologia, a gente vê um pouco na psicologia social, na clínica com crianças e adolescentes, mas não vê tanto. Então esse é um desafio de você saber acionar a rede, saber quem procurar, como encaminhar. Então isso de ser uma novidade, então a gente ainda se pergunta qual é o nosso papel, os fluxos, os protocolos ainda estão sendo desenhados aqui no DF mesmo, isso não só em termos de serviço de psicologia, mas serviço de assistência social. Foi construído um fluxo de como fazer com casos de abuso. Isso tem que ser revisto sempre para não revitimizar, não fazer a pessoa repetir a mesma história várias vezes, ou não mandar ela para o lugar certo e ela ficar pingando de serviço em serviço, de recursos humanos e de recursos humanos materiais e de rede, né? Então é uma demanda muito alta. Chegou uma época que eu tinha 80 casos na minha pasta, eu não conseguia dar vazão, né? Porque são situações muito complexas. Uma rede que é falha, que às vezes você quer encaminhar para um serviço principalmente de saúde mental, não tem. De recursos materiais, tanto sala, acho que isso até a gente estava bem aqui no DF, tinha uma parceria dos CREAS com o Sabin para fazer uma ludoteca que era bem equipada, mas quanto em termos de serviços para os usuários. Então, uma cesta emergencial, que a pessoa está com fome, você tem que pedir a cesta para dali no máximo uma semana, chegou a época de demorar um mês. E aí isso agrava toda a situação, né? Você mexe com a garantia do direito à alimentação daquela família. Eu acho que essas são as respostas que eu penso em primeira instância, assim, de primeiro pensamento, são várias, né? Dificuldades, desafios, mas também é muito gratificante poder devolver para a população o nosso serviço, poder ter um olhar psi dentro da assistência social, que é o que vai levar em conta a subjetividade das pessoas, a singularidade de cada um, a possibilidade de ser escutado em suas dores, de ser ouvido, porque muitas vezes o que a gente faz é ouvir. A gente não tem muito o que fazer, porque a rede que é falha, é uma situação de violência muito grande, uma situação em que o Estado não dá conta, e pra gente que é profissional é muito sofrido, muitas vezes, estar no papel do Estado que viola os direitos. Porque o nosso papel é combater a violação, mas às vezes a gente, como Estado, porque um servidor do CREAS está ali como um representante do Estado, está violando direitos, porque a gente fala que vai mandar uma cesta, essa cesta demora. Fala que vai acionar o sistema, não consegue acionar, não consegue prover o mínimo. Então, é muito sofrido nesse sentido, mas é muito gratificante ver quando a nossa escuta faz diferença para alguém, de se sentir ouvido, enxergado, visto. Muitas pessoas comentavam isso, falavam disso, de nossa, aqui foi o primeiro lugar que eu vim que me ouviram.